Loas TV, entretenimento e informação na sua tela. Fala, galera! E aí, Miguel, estamos ao vivo? Ao vivo não, estamos no ar. Estamos no ar, né? Ao vivo. Estamos no ar. Hoje não. Hoje não. E hoje temos, Regis, um convidado Muito que especial. já apareceu por aqui no Foodcast. Acho que Duas vezes. Duas vezes. Uma vez no estúdio e uma vez no festão. É verdade. Bem-vindo, Renato, mais uma vez. O Renato é amigo, né? Já tá em casa. Já tá em casa. Eu que agradeço o convite. E hoje, da outra vez, eu não preparei nada. Hoje vamos preparar. Tomara que dê certo, né? Não, vai dar certo. Vai dar certo. Pelo cheiro que tá, já tá dando certo. Pelas tuas postagens nas redes sociais, não tem muito segredo. Não. Né? É temperar, colocar lá e esperar. Se tivesse segredo, eu não ia contar. Ah, não, mas tem que revelar. Mas assim, não tem segredo. O que você quer dizer é que assim, são coisas fáceis. Fáceis, né? Poucos ingredientes. Isso. E na air fry. Esse daí é o que é fácil você Porque colocar ali. coloca lá e vai fazer outras coisas. E quem mora em apartamento, Esquece. muitas vezes, é complicado, às vezes, você colocar uma frigideira lá com um óleo, fazer muito cheio. Fazer fumaça da gordura, né? É complicado. Aí pega no varal, nas roupas, a mulher fica doida. Fica bravo. E o varal... E se for botar no forno, normalmente apartamento, o forninho é reduzido. Então, forno na nossa casa não é forno elétrico. É forno porque elétrico não tem pequenininho. Fogão, um fogão Cooktop. cooktop. É chique. É nada, já tava lá, quando a gente chegou Não, lá já tava é que lá. assim, quando lançou o cooktop, realmente era uma opção. Nossa, só tem casas de elite. Mas hoje Hoje é uma boa opção, pra né? tecnologia sempre Pra vai ter o espaço, mais principalmente. acessível, né? Pra espaço, principalmente. Mas enfim, hoje eu trouxe um prato fácil, né? Agora que nós estamos chegando aí às vésperas do Natal e todo mundo gosta, né, de pernil. Eu não faço pernil somente no Natal, eu faço praticamente O ano inteiro. todo. Meus filhos gostam muito, ainda mais dessa forma que eu preparo, que leva uma mostarda com mel, talvez um molho agridoce, para deixar bem suculenta, cara. Eu tô sabendo que você pegou uma parte de uma receita que a gente fez há um tempo atrás. Foi logo no começo da pandemia que a gente fez as receitas da revista, né? Não, foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. E virou uma opção para o pessoal poder... Para acompanhar. É a cebola caramelizada lá que você faz com... Que aprendi contigo, Regis. Aí, ó. Aí. Já serviu, tá vendo? Tomara que dê certo. Né? Vai dar certo. Tá vendo? Tá vendo? Ensinou A receita errado. do Regis. Não ensinou o segredo. E ele vai estar do lado, então. Então, e essa cebola, na verdade, ela acompanha quase tudo, né? Porque dá pra Fica fazer muito bom, qualquer né? coisa. Você pode fazer com Fica muito bife, bom para quem pode gosta fazer de com cebola. Sim, Engraçado que a receita é do chefe que não gosta de cebola, né? Mas eu não deixo de cozinhar o que eu não gosto de cozinhar. Eu tenho coisa que eu não gosto de cozinhar e acabo cozinhando também. Eu, particularmente, gosto muito de comer, né? Mas você cozinha bem também. Cozinhar também. É que assim... Eu ultimamente ver no Instagram um hambúrguer ali. Putz, eu gosto, cara. Eu gosto. Assim, de verdade. Cheguei em casa... Até pizza. De quarta-feira é o dia que eu costumo aprontar na cozinha ou no final de semana, né? Porque a nossa vida é muito corrida, né? Você sabe, Sim. eu trabalho no escritório de advocacia, sou presidente de um partido, tenho 2 filhos que exigem bastante atenção, né? Tenho meus irmãos, tenho minha mãe, e a gente sempre tenta dividir o nosso tempo em tantos afazeres, né? E tenho a minha atividade física, né? Que eu estava até comentando aqui com o nosso amigo aqui também, crossfiteiro. Os crofiteiros. Crossfiteiro. E olha o que você fala. Crossfiteiros. Porque o Regis é o tipo que tem preconceito com crossfit. Não, eu não tenho preconceito. Eu só tenho meu joelho zoado e eu já ouvi muito que o crossfit estoura joelho. É mito. Né? Aonde que eu estourei meu joelho? Não, então, jogando futebol americano. Não, foi no crossfit. Mas será que não teve influência? Mas a gente vai falar de crossfit depois, né? Vamos falar também. E também queria pedir a liberdade da gente falar um pouco de política também, Renato. Porque assim, o pessoal falou, pô, tu traz um cara que é político e você só fala de comida. Eu falei, pô, mas o Foodcast Ele também, é de ele comida. também come. Ele come, ele cozinha e um pouco antes da pandemia, quando teve a
A revista foi 1 ano, não foi? Na revista, na verdade, o jornal foi 1 ano e a revista foi 1 ano. Foram Não, 2 então, anos. eu escrevi 1 ano na revista. Você começou na revista. 12 receitas. E Isso. todas as receitas a gente fez vídeo, tá no Facebook, né? Isso. No teu Facebook. No meu Facebook e no Facebook da revista. Porque a revista. Divulga aí pro pessoal. A empresa ainda existe e tal. A gente parou, né? Porque o que aconteceu? A gente parou quando veio a pandemia. A gente não fez a pandemia. É verdade. Porque boa parte dos nossos patrocinadores, comerciantes da cidade, fecharam seus comércios. A gente até segurou 1, 2 edições, mas a revista ela tinha um custo muito mais alto do que o jornal. E por esse motivo não dá pra gente ficar custeando. Sim. A revista Colorida, material de primeira. de altíssima qualidade. Muito legal. Diagramação de altíssima qualidade, material de altíssima qualidade. Todas as matérias assinadas por jornalista, né? No caso, a Lívia, minha esposa querida, mandar um beijo pra ela. Os cabra bom fazendo as matérias. Os cabra bom fazendo matéria. O Regis ele ficava com a parte de culinária, de gastronomia. E só que aí quando veio a pandemia, a gente ainda segurou mais 1, 2 meses. E como os patrocinadores, a maioria eram comerciantes. Parou. Você sabia disso? Sim, Que até, eu parei também. Os comerciantes da cidade fechados, a gente não tinha nem como chegar lá e Cobrar alguma coisa. Né? Não, e também a distribuição da revista Ficou limitado. era feita mão a mão. Entendeu? Sim. Então a gente deixava em alguns pontos da cidade, especialmente nos comerciantes, Na frente do teu patrocinadores. escritório tinha um Tinha porta-revista. um banner lá, né? Um porta-revista, o pessoal pegava. Para as pessoas pegarem, mas a cidade parou, né? A movimentação foi restrita. E nós não voltamos. A empresa ainda existe. Existem projetos futuros, mas é tudo... A gente ainda está trabalhando. Tem muita coisa, passei por um processo eleitoral agora também, então... E eu construo tudo, eu e minha esposa, a gente constrói todas as coisas juntos para que fique... Já que seja o meu projeto, seja o projeto dela, na verdade é o nosso projeto, então a gente vai junto em tudo. E ela abraça tudo, né? Eu e também. você abraça tudo Eu também, também, né? eu também. Os dois se abraçam. Ela é fez, muito legal. Eu sei que você falou que não é pra gente falar de crossfit, mas nesse final de semana ela foi fazer uma aula de crossfit. Só que havia um acordo entre eu e ela. Lá onde você estava passeando. Não. Aqui, Não, já essa, quando eu cheguei. Essa semana não. Não, Semana desculpa, atrás. Ontem. Ontem. Mas a gente vai passar mais pra frente, tá verdade. gravado. Tá. Um tá mês gravado. atrás. Vai ter corte? Então faz o corte aí. Pum. Então, eu fiz fiz uma proposta para minha esposa dela fazer uma aula de crossfit. Ela falou, tudo bem, eu faço, desde que você faça uma aula de balé. Então ela pagou a aposta Mas dela. ela faz a aula de balé também? Sim, a Lívia ela é formada em balé, ela já tem mais de... Porque a Sara dança, né? A Sara elas dançam juntas. A Lívia ainda dança? Ah, que legal, Ainda que bacana, não sabia. Aí foi Ainda. preconceito, Não foi Eu não. acho que Não convocou foi, não, um pouco a porque idade da moça. Não, porque normalmente a mãe para de dançar para a filha dançar normalmente. Mas que legal que ela tá dançando. Neste final de ano, as duas vão dançar juntas no Centro Cultural. E você vai dançar junto? Não, no Centro Cultural não. Então, eu acho que esse desafio devia ser pro Renato ir lá para cima do palco. Não. O desafio é esse. De colã. Ela fez uma aula e agora eu tenho que fazer uma aula, né? O problema é se eu gostar, né, cara? Não tem Não problema. é problema. Não tem problema. Até estamos aqui no Salão Rosa. Mais uma atividade. Mais uma atividade, não tem mais tempo pra tudo isso. O problema não é o colã apertado. O meu tempo. É o tempo para botar o colã. Que bom que eu vou casar. Quando eu sair desse programa, eu já estarei casado. Já vai estar casado? Com uma crossfiteira. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Meus cabelos brancos continuam brancos. Mas já teve mais branco. Já. Se o pessoal for lá nos primeiros episódios, ele chegou a estar platinado. É verdade, nos primeiros. Sinal que o Grecinho 2000 tá funcionando. Funcionou. Tá, funcionou. Mas então, falando do prato de hoje, Aham. vai ser um porco, vai ser um pernil na mostarda com mel. E aí parece que é um negócio... Não, é muito fácil. Muito simples. Os ingredientes que... Bora lá na cozinha, então? Vamos fazer lá? Vamos lá. Vamos. Então tá bom. Então vamos pra Vamos cozinha. lá. O que a gente vai usar lá?
Novidade, novidade. A Loas TV agora também é rádio. É isso mesmo. Rádio Loas em breve estará no ar para você e para todo o Litoral Sul. Siga no Instagram o @LoasTV. Acesse o site www.loastv.com.br e fique por dentro de todas as novidades. Chama aqui no WhatsApp 13 98835 5905. Esse é o WhatsApp da Rádio Loas. A vida é muito curta para enrolar, então coma de colher. Estação Brigadeiria é um rodízio de brigadeiro móvel que serve sem limites e colheradas durante 4 horas de festa. O carrinho é personalizado de acordo com o tema e paleta de cores do seu evento. Chama no WhatsApp 13 98206 8673. Estação Brigadeiria. Produtos Marge Cosméticos. Crisal, melhores produtos e melhores fragrâncias da linha corporal e capilar. Watch, linha de higiene pessoal e capilar. Barba Rubra, produtos masculinos. Pomada, cera para barba, desodorante, óleos, shampoos e muito mais. Prove e aprove Marge Cosméticos. Já pensou ter uma equipe de bartender no seu evento? Com a Brasil Bartender você pode. Serviços de bartender em casamentos, debutantes, aniversário e confraternização. Oferece ainda curso de bartender. Acesse www.brasilbartender.com.br, siga no Instagram @BrasilBartender e chama no WhatsApp 13 97409 0083. Brasil Bartender. Saradu Moda Fitness e Moda Praia, coleção feminina, masculina e infantil. Passa na loja na Avenida Marina 814, no centro de Mongaguá. Ou faça seu pedido sem sair de casa pelo WhatsApp 13 99686 3192. Segue lá no Instagram @SaraduOficial, Moda Fitness e Moda Praia. Tá aqui, ó. Esse daqui é o prato que nós estamos fazendo. Tô com o ajudante aqui de primeira, chefe Regis. Eu só tô olhando. E aqui o supervisor Miguelito aí, ó. Olha lá, você achando o chefe. É, bate na tábua, vai. É. Sem cortar o dedo, hein? Pessoal, isso aqui é uma peça de pernil, um pedaço de pernil, na verdade, de 1,2 kg ou 1,5 kg, um tamanho que caiba dentro da sua air fryer. Ah, mas eu não tenho air fryer, não tem problema, pode fazer no forno normal. Sim, aí só vai um pouco mais de tempo. Isso, a preparação é a mesma, a diferença é só a questão do tempo dentro do forno, seja o forno elétrico, seja o forno a gás, seja a air fryer. Nós vamos fazer hoje aqui na air fryer. O que eu estou usando de ingrediente? Vou usar uma laranja, né? Uma laranja pera, sal, alho e pimenta do reino. Nada mais. É isso. O que eu disse pro Regis é que eu costumo, tanto com frango quanto com porco, lavar ele com vinagre. Né? Então antes de preparar a carne, eu jogo um vinagre. A gente olha assim, ó, e corta aqui, ó. Só pra se achar. É assim que arranca o pedaço. Foi assim que eu perdi um pedaço de dedo, né? Falei. Ô Renato, eu só acrescentaria aqui algumas ervinhas, né? Talvez umas ervas finas, ou talvez um cebola de salsa desidratado. Legal. Daria Legal. Um gostinho a mais. Então, e aí o que eu acrescento depois dela pronta? Então ela vai para a air fryer, ela fica lá por 1 hora, eu viro ela de um lado para o outro, né? Deixo 30 minutos de um lado, 30 minutos do outro. Depende da air fryer, tem uma que são mais eficientes. Potentes, né? E depois enquanto isso está sendo preparado, eu pego a cebola roxa, pico ela de forma grossa mesmo, grotesca, não precisa ser muito fininha. E com o shoyu, aqui tem um shoyu, eu deixo ela ali na frigideira, que foi o chefe Regis. Fogo baixo, esquece. Fogo baixo e deixa lá que ela vai caramelizar. E você vai comer isso aqui junto e fica uma delícia. Quer ver? Vamos lá. Vai pra nossa laranja. E aí, ó. Bruto. Sem segredo de nada aí. Nem tô com pressa, né? Nem tô com pressa. Porque daqui a pouco tem mais um programa. Eu sei que esses caras aqui são importantes, estão gravando toda hora.
Que é trabalho. Que é trabalho. A gente não tá em campanha, mas... É isso. O alho. Aqui o chefe Vai, Regis jovem. micro Isso. cortou. Isso. E é claro, você tem que fazer aquele carinho na carne, né? Porque senão ela fica... Dá uma maciada, né? Tem gente que faz carinho no banho vivo. Tem uma coisa que eu costumo fazer, chefe, é o seguinte. Depois que esse tempero está pronto, eu costumo fechar ela num saco e deixar ela na geladeira. De preferência, de um dia para o outro. Sim. Porque ela vai Marinar. pegar para ela marinar mesmo. Porque essa é o motivo pelo qual eu coloquei essa laranja. Então vamos lá. Sal. Quanto de sal? Um tanto. Gosto. Um tanto. É isso. Um tanto de sal. Se fosse pela conta certa, seria... Qual que seria a conta certa, chefe? Depende muito Aqui da tem absorção. Aqui tem 1,5 kg. Tem quanto? 1,5 kg? 1 kg. Esse daqui é um pouco menor do que aquele que foi pro 1.200. 1,2 kg. É. Isso aí. Acho que 1% de sal seria umas 10 gramas. Então, e aí 10 aqui, gramas no máximo. ó, o que eu acrescento também é a pimenta do reino. Aqui tem uma mistura de pimenta branca e pimenta do reino. E uma pimenta descascada, a outra não. É verdade. Então, é isso aí. Pronto, isso aí. A pimenta descascada e a outra não. E tá pronto, você vê, ó. É muito fácil, muito E rápido. rápido, né? É muito prático para fazer isso aqui. Nossa, por favor. E aí você coloca isso aqui na airfryer e deixa ela por 60 minutos. Lembrando que você deixa 30 minutos de um lado, 30 minutos do outro. Vira ela. Quando ela tá pra lá, Já. ouviu o barulhinho? Já vai trazer, ó. Tá. Nossa. Traz aí, a gente vai almoçar. E quando você estiver acabando, quando você estiver no período de finalização dessa carne, o que é que você faz? Você coloca a mostarda, eu peguei aqui uma mostarda com mel, acrescentei a mostarda com mel, e aí esse negócio aqui vira isso Ali daqui. embaixo, na última ponta. Vai dar pra ver? Olha isso. Um negócio de madeira. Tá aí. Eita. Gente, então esse aqui é o temperado e esse o pronto. Pode tirar. Já pediu um. A gente tirar daqui, ó, pra câmera poder, É. pra poder focar. Olha isso. Rapaz, ficou bom. Posso soltar. Posso soltar. Pode. Tá no controle do chefe. Opa! Se cair. Não quer culpa dele. Eu viraria ela do outro lado, parece que o outro lado tá mais. Aqui tá pururuca, né? Vai do outro lado. Aí. Aí, ó. Gente, vocês estão entendendo o cheiro que tá nessa cozinha. Por favor, Miguelito, nos dá a honra. Aí Cara, vai vir um garfo. Tá vindo o garfo. não tem problema, a gente usa aqui mesmo. Prefere direto pro coração. A Pra parte com a coronária. gordura. Eu prefiro essa parte aqui que tem um pouquinho mais de carne. Vai, fica à vontade. Então, aqui é osso. Muito obrigado. Vamos ver onde que eu corto. Aqui, ó. Aí mesmo. Só ver. Nossa. Ficou dentro? Ó. Só depois de uma horinha na airfryer. Morram de vontade. Já estamos com os garfos na mão pra você cortar. Pica aí. Cadê o chefe Vitor? Vem cá, chefe. Estamos com o chefe Vitor aqui também, ó. Já chegou com. Aí, ó. Já chegou com o gato. Cheguei pra comer. Aqui, ó. Cheguei Só. na melhor hora. Carne branca. Tostadinha. Aqui, essa parte aqui, ó. Se deixar mais um pouquinho, ela fica crocante mesmo. Certo. Então eu deixaria mais um pouquinho para ela ficar bem crocante. Já pode comer ou de firulas? Pra mim, a pururuca precisa botar mais um pouquinho pra dar uma. Sim. Pra o sabor, tá? A parte de tempero tá incrível. Vou até pegar mais um pouquinho aqui que eu tô... Loas TV, entretenimento e informação na sua tela. Loas TV apresenta Foodcast. Um oferecimento.
Bruno Massas, comandado pelo chefe Regis, já é referência em massas caseiras e assados de qualidade. Está localizada na Avenida Presidente Kennedy, número 20.115, em Solemar. Atende atacado e varejo. Reservas, telefone 13 3493 2025 e também pelo WhatsApp 13 99760 3506. Atendimento de terça a domingo, das 7 às 16 horas. Bruno Massas. Quiosque Altas Horas, localizado Beira-Mar, Avenida Governador Mário Covas Júnior, número 1997. Horário de atendimento de quinta a segunda, das 14 até as 23 horas. Vem saborear a esfirra gigante em forma de canoa, 10 sabores diferentes. Vem você também, Quiosque Altas Horas. Restaurante Sabor e Mania, localizado na Avenida Getúlio Vargas, número 116, centro de Mongaguá. Cardápio variado, atendimento de segunda a domingo. Vem você também. Restaurante Sabor e Mania. Consultoria Gastronômica, chefe Miguel Ângelo. Renato, quanto tempo mais ou menos o Air Fry vai levar agora? Então, eu coloco 1 hora, mas eu sempre olho, porque como existem marcas diferentes desse tipo de produto. E vai dar então, potência também, né? Isso, vai dar potência da máquina. Eu coloco lá 60 minutos e aí eu viro quando eu vejo que ele já está dourado de um lado para poder dourar do outro lado. E aí já na parte final, nos 5, 10 minutinhos finais, assim, para dar o tchan? Isso. Aí eu coloco a mostarda com mel, mostarda com mel, que é só para dar um... Deixa eu te fazer uma pergunta, não sei se você já testou, veio na minha cabeça agora. Diga. Você já experimentou botar a cebola roxa no final do processo para ver se ela não carameliza na Air Fry junto? Com o mel, com o mel, eu acho que carameliza, hein? Não fiz isso, não. Nunca testei, não. Aí, na próxima vez... É assim. Não vamos testar nessa, porque vamos fazer o... Eu não posso, literalmente eu não posso errar. Por quê? Eu cozinho quando? Chego normalmente de quarta-feira, como eu disse pra vocês, ou no final de semana. Então na quarta-feira eu chego lá e já trago os ingredientes, por exemplo, no final do expediente, passo no mercado, levo alguma coisa pra casa. Então não pode dar errado, porque se der errado... Acabou a janta. Aí não tem janta. Vai ter que pedir as pides do Sérgio. E você não sabe o quanto a expectativa dos meus filhos... E eles cozinham com você também, né? Sim. Eu faço questão de chamá-los para participar, porque assim... meu pai tinha isso. Sim. Ele não era muito de ir à cozinha, menos que eu. Mas quando ele ia, meu irmão... Dava show. Ia todo mundo. E aí ele colocava a marca dele era colocar o pano de prato no ombro. Famoso. O pano de prato no ombro e já era. Ele ia pra lá. Botou o pano de prato no ombro. O terror da... Papai vai cozinhar. Meu pai fazia uma parmegiana, cara. Um filé cubana. Ele fazia essas coisas, sabe, gostosas. E fazia muito bem feito. Bem feito. O Miguel, você acabou de comer parmegiana lá no casamento, né? No lugar que você foi. Porque os caras faziam um dia de parmegiana lá em Tu, né? Ah, sim. O Regis tá um salto atemporal, né? Eu espero que seja bom. Não, vai ser bom. E o paninho, o famoso paninho no ombro é o terror da Anvisa, né? Não pode. Não vai falar pra cozinheiro antigo que não pode ficar com o paninho no ombro. Não pode? Não. Não, sabe por quê? Por quê? Normalmente o cozinheiro passa aqui e limpa o suor aqui também no paninho. Ah, não. Existe o pano de prato, existe a toalha, existe o avental. Eu conheço pessoas. Assim, você fazendo na sua casa não tem problema nenhum, né? Você que lute com a sua família. Mas comercialmente isso tem gente que faz. Eu já vi já em consultoria gente que limpa o suor com o paninho, aí vai, limpa, dá uma passadinha assim no nariz, aí passa na mesa. Não. Gente, Perflex tá aí pra isso. Cara, teve uma apresentadora de televisão que fez isso. Pra você ver como tá, isso comum. Eu acho que foi erro de gravação, alguma coisa assim. E aí pegaram.
passou. Eu não lembro em que canal que foi. Eu sei que não foi na Globo que passaram o coisa, porque era uma apresentadora da Globo, né, de todas as manhãs. Entendemos. E... Falha nossa. Mas então, falando dessa carne em especial, eu gosto porque eu fico sempre atento ao paladar dos meus filhos. E o Natan e a Sara gostam muito. Piram. E assim, é nessa hora que eu introduzo outros alimentos que talvez não seja tão... Habitual. tão legal, assim, eles nem gostam muito, mas comem porque tá junto ali. Então eu vou fazer uma saladinha de legumes cozidos e eles vão comer. Vou fazer cebola caramelada para eles comerem cebola. Não, mas a cebola Eles gostam. Eles têm um... Natan gosta de gengibre, cara. Sabe que legal. Gengibre, você vai Sim. comida japonesa? Sim. O Natan gosta daquele gengibre, cara. E você já criou eles assim desde pequeno? Ou foi introduzindo aos poucos agora? Não. Eles nunca tiveram frescura pra comida. Nunca. O Matheus também não. O Matheus come de tudo. Nunca. Eu também não Sempre tive, comeram não. de tudo. Assim, o que teve, a Sara teve lá pros 3 aninhos, teve algum problema no intestino e tal. E agora o Natan tem, eu não digo que é intolerância à lactose. Não, intolerância à lactose. Então, alguns alimentos, por exemplo, se a gente vai em alguma festa de aniversário, a mãe sempre faz um brigadeirinho à parte e leva pra ele não ficar com vontade de comer. Ou toma um Lac Day. Não, a gente passou por isso, né, cara? O Matheus tinha alergia a corante, conservante e glutamato monossódico. Nossa. Então ele é alérgico a qualquer coisa. Tudo. A gente fazia tudo em casa. Não. E aí como é que você fala para uma criança de 3, 4 anos que ela não pode comer na festinha de aniversário? Então é difícil. Mas assim, ó, o Natan ele é tão esperto nisso, porque ele passa mal mesmo. Que teve uma vez que a gente foi, sei lá, na casa da minha mãe, a gente acabou de almoçar e minha mãe cortou um abacaxi lá pra gente comer. E ele pegou o abacaxi, chegou pra mim e falou assim: papai, tem lactose? Pra saber Ele mesmo já tá... Ele pergunta, porque assim... Porque ele já sabe sentia... fazer mal, né? Ele já sentia dor, Então, né? eu quando eu vou no hospital, eu tenho alergia à amoxicilina. Então eu chego lá, alérgico a alguma coisa? Eu Amoxicilina, também, Benzetacil. dipirona... Eu não posso tomar Benzetacil. Mas isso aí é frescura. Sai doendo demais, né? Mas enfim, é isso, cara. E separar o tempo nosso, como eu disse pra você, de todos os afazeres que a gente tem, às vezes a gente não acerta nessa separação do tempo, né? Às vezes o trabalho nos consome demais, às vezes a política nos consome demais, né? Mas o ideal é que a gente consiga separar. E quando eu particularmente consigo fazer isso, eu percebo que eu fico mais feliz, né? Eu fico mais feliz porque eu vejo que as pessoas que estão ao meu redor também ficam mais felizes. E estão junto também, né? Não, porque a gente precisa saber separar, cara. Nem você perguntou assim, você tá meio coradinho. É verdade, eu fiz um passeio com a minha família. Depois desse ano que nós passamos, que todo ano de eleição é um ano... complicado, que a né? minha família sabe que eu tenho que me ausentar, né? Que às noites eu não vou estar com eles. Você às se vezes no doa final de 100%, semana, né? Pra mim não tem brincadeira. Não entro... Cara, é sempre a Vero. Eu acompanhava o Renato pelo Instagram. Irmão, Esse cara não dorme. eu cansei só de olhar. E tu viu o stories dele, tipo assim, 24 horas, né? O stories do dia anterior, ele já tava em outro estado. E tava em uma cidade completamente diferente. Não, aí, esse ano, essa experiência que eu tive, já falando um pouco de... Eu ia te fazer a pergunta. Falar, Renato, me fala assim, essa loucura que foi sair para candidato a deputado federal, cara, de uma vez, né? Foi porque, uma das assim, experiências... As pessoas falavam, por que ele não foi para deputado federal? Era estadual. Para estadual, era menos, era uma... Né? E aí eu falei, se permite conversar com o Renato e saber o que aconteceu, né? Então, assim, é uma oportunidade até para você estar falando, pessoal, por que surgiu esse convite para sair deputado federal? Cara, eu já comentei isso daí numa outra conversa que tive. Nós tínhamos uma deputada no partido e ela saiu do partido 2 dias antes de fechar o prazo para filiação partidária para a candidatura. E a verdade é que naquela ocasião, estou falando meados de abril, né?
Eu tô falando de E nós tínhamos uma candidatura a governador, que era o Márcio França. Sim. Que ele recuou para ser candidato ao Senado. Infelizmente não ganhou, mas né, a gente sabe, Deus sabe todas as coisas, as pessoas escolhem os seus representantes e quem foi escolhido foi o astronauta, ponto. E a gente tem que respeitar. Esse hoje é nosso senador da República eleito, vai assumir a partir de 2023. Mas no partido do candidato ao governador, porque na época ele era candidato a governador, nós aqui na Baixada Santista não tínhamos um candidato a deputado federal. Por quê? Porque nós tínhamos uma candidata a deputada federal que saiu do partido, né? Que era candidata eleita. Sim, assim, em política Sim. não existe isso. Não, ela já era deputada. Não, sim. É isso que eu tô falando. Então, o que eu disse ao partido foi, olha, eu estou à disposição, porque eu sou presidente do PSB aqui na cidade, estou à disposição e, se for necessário, eu sou candidato a deputado federal. Mas se tiver alguém da nossa região, não tem problema nenhum em apoiar. E como boa parte das pessoas do nosso partido, elas recuaram justamente para poder apoiar esse nome que já era mais conhecido, nós ficamos literalmente órfãos. E eu falei, não. E eu sempre fui contra, Regis, da gente estar aqui na nossa região, seja de Mongaguá, São Vicente, de Praia Grande, e votar em deputados que não são da nossa região. Porque não tem como cobrar. Porque assim, você sabe que o cara quer o voto da nossa região, mas ele não vai trabalhar para a nossa região. Ainda que lá ele vai mandar uma emenda parlamentar, mas não é só disso que a gente precisa. A gente precisa de parlamentares atuantes, responsáveis, que tenham compromisso com a nossa população, com o seu mandato. Enfim, e apareceu essa oportunidade. Você sabe, eu sou um cara espiritual, né? Em tudo que todos os meus projetos que são enormes, eu sempre coloco diante de Deus e falo, será que eu devo ir ou não devo ir? E foi muito louco, cara, que foi atendendo um amigo nosso, o Ferraz, o professor Ferraz, ele foi lá no meu escritório e eu já estava ali, minha conversa, eu e Deus, Deus, será que eu devo ir mesmo? Porque vai ser... Manda uma confirmação. Eu já aí. imaginava que ia ser punk, mas não pensava que ia ser tanto, cara, de verdade, porque eu passei na seleção, olha, o cara tem que ter casco duro mesmo para aguentar a porrada. E aí, atendendo as coincidências da vida, né? Atendendo meu o cunhado. Ferraz. Seu cunhado? Meu cunhado, Ferraz é meu cunhado. Pô, então você sabe da história? Não? Não sei. Então. Eu tô curioso, vamos lá. Vamos lá. Atendendo o seu cunhado, ele chega para trazer uma causa para mim. Uma causa na área de direito imobiliário. Que o seu sogro, então... Eu ouvi um negocinho aqui, hein? Parou aqui. Vai ter que... Voltou. O seu sogro comprou um imóvel no ano de 1982, guarda essa data. Da árvore. Lá de São Paulo. Ah. E só que ele ainda não tinha feito transmissão do bem pro seu nome. E aí, atendendo ele, no meio da conversa, ele chega para mim e fala assim, por que você não... Você vai vir candidato esse ano? E eu já tinha essa possibilidade, já tinha essa conversa dentro do partido, mas ninguém de fora sabia, só eu, minha esposa e os dirigentes do partido, na região. Caio França, Márcio França. Aí eu falei assim, não, cara, essa eleição é para deputado federal, estadual, governador, senador. Não, mas por que não? Eu acho que você tem perfil. Você já teve várias ações, várias demandas aí super importantes, não só para Mongaguá, mas para a região. As pessoas olharam que foi você que derrubou o aumento do salário, o aumento abusivo do salário dos vereadores da nossa cidade. Você pode ser o nosso representante. Aí eu disse para ele, existe uma possibilidade, mas é muito remota. Vamos para as coincidências. E aí eu pego o documento dele, o primeiro documento que eu abro. O imóvel que ele comprou foi em 180 parcelas. E a primeira parcela ele pagou dia 21 de outubro de 1982. De novo. Data de nascimento. Sua. É que a gente tá falando de 21 de outubro. 21 de outubro de 1982 foi a data que eu nasci. E eu tava pedindo confirmações. Eu falei, caramba, que coincidência. Bola pra frente. E aí, mais lá na frente, outras coisas aconteceram e tal. Eu só tô resumindo muito para vocês, tá bom? E aí, depois que eu decidi mesmo sair candidato, um dos primeiros que ficaram sabendo foi o Thiago Jacó. Foi quando o Caio França veio aqui, anunciou para ele. E aí o Caio França perguntou para mim na frente do Thiago Jacó, e aí, tá preparado? Eu falei, sempre. Falei, então, amanhã vai para São Paulo, porque você vai ter uma reunião com o Márcio França, com o Geraldo Alckmin. E foi assim, as coisas foram fluindo. E aí eu queria muito alugar uma loja para ser o comitê eleitoral, mas de preferência na Avenida Marina, de frente para a Lanchonete Que Beleza.
Lanchonete Que Beleza é da minha família desde Quem 1969. quiser saber a história, vai no podcast. Vai no podcast lá. Número, acho que entre 10, alguma coisa É assim. só olhar lá. Só pesquisar o Renato Donato. Podcast, fica lá. Renato Donato. Isso, e vai saber um pouco da história da Lanchonete Que Beleza. Meu pai comprou a Lanchonete Que Beleza de um senhor chamado Zé Valente. E aí, eu fui pra alugar a loja do cara de frente e não deu certo, cara. Que era dono da loja daqui. Uma loja de roupa de esportes. Sim. Sarandu. Isso. Valmir. Que era aqui. Que era aqui, era nesse lugar. Olha aqui, coincidência. E aí eu fui lá pra alugar do cara, mas não deu certo, cara. Não deu certo. Eu fui uma semana, fui 2 e nada. E o tempo passando e nada de eu locar o imóvel que eu queria na Avenida Marina. Então eu fui procurar em outros lugares. Eis que encontro um imóvel na Avenida São Paulo, que era da professora Conceição. Converso com ela, acertei com ela, fizemos tudo certinho lá, fizemos tudo documentação, legal. Quem que é a professora Conceição? Filha de um senhor chamado Zé Valente. Calma, as coincidências não param por aí. Uma semana depois que eu aluguei o imóvel dela, a Avenida Marina foi fechada para reforma. E durante toda a campanha eleitoral ficou fechada. Você ia perder o ponto. Ia perder o ponto. Então, sim, aconteceram várias coisas. Mas também aconteceu muita coisa ruim, né? Pô, aconteceu muita perseguição. Sim. Muita gente que não entendia, mas por que você está apoiando o Lula? Você deveria apoiar o Bolsonaro e tal. E essa foi uma eleição muito... Ainda está, né? Ainda, enquanto não houver a posse, vários rumores e tal, eu acho que isso é ruim. Renato, pro país. eu não sei se eu já falei em público, no podcast, no Foodcast, que eu sou do partido do Renato, né? Inclusive sou secretário, Isso né? E uma das perguntas que as pessoas me faziam era exatamente essa. Cara, como é que o Renato, um cara íntegro, né? Um cara religioso, né? Que tem a espiritualidade dele, tem a família dele, tem as causas dele, acredita na honestidade e está apoiando Luiz Inácio da Silva, o Lula, né? E aí uma das minhas respostas foi: o Renato é advogado, né? Enquanto não tiver batido o martelo e o cara ser condenado, né? Porque ele foi absolvido. Sim. Então, assim, enquanto não tiver provado por A mais B que ele é culpado e ele bater o martelo e ele for condenado, acho que o Renato continuará. É assim, Regis, é o que eu digo pra você, cara. A gente vive numa sociedade que, infelizmente, dificilmente a gente consegue ver políticos de grande renome conseguir chegar e galgar espaços grandes, envolver várias pessoas e recursos, sem participar de coisas que eu particularmente não gosto. E eu vejo, por exemplo, que muita gente do nosso meio reclama dos políticos, né? Político ladrão, político corrupto e tudo mais. Mas o político nada mais, nada menos é que alguém do nosso meio. Sim. Que nós elegemos. A questão da corrupção, ela está muito entranhada na nossa sociedade, não no meio político. Isso está no meio político, isso está na polícia, isso está no professor, isso está na sociedade como um todo. E que a gente precisa o quê? A gente precisa ter institutos, a gente precisa ter instituições fortes, e aí eu estou falando do Supremo Tribunal Federal forte, eu estou falando de Congresso Nacional forte, eu estou falando do Tribunal de Contas forte. Porque se você tem as instituições fortes, Ministério Público forte, Procuradoria Geral da República forte, se você tem essas instituições fortes, não quer dizer que você não vai ter corrupção, mas quando tiver, elas serão apuradas, investigadas e punidas. E é isso que a gente precisa ter. E eu penso, a eleição já passou. Sim. Eu acho que a gente tem que olhar para frente. Mas eu não votei em fulano. Beleza, mas ele é o seu presidente. Sim. Eu não votei no atual prefeito, mas ele é o meu seu prefeito. é o seu representante. Cidade. E eu não vou ser hipócrita, Renato, que uma das pessoas que... Regis, eu não entendo. Eu vou ser sincero. Por que o Renato tá ligado ao Lula?
eu fui uma dessas pessoas, né? Sim. Eu venho de uma família que é bolsonarista, Sim. tá? A gente pode falar abertamente. Sim. Eu acho que não vai, o TSE não vai derrubar. Eu falava, cara, o Renato, cara, a gente se encontrou algumas vezes e eu falava, cara, não entendia. Eu até comentei com o Regis, algum dia eu tenho a oportunidade de perguntar pra ele o A porquê. oportunidade é essa, vamos comer um porco e vamos trocar essa ideia. Pronto. Né, o porquê, assim, mas eu acredito que você tem seus motivos, eu não quero entrar em méritos, a gente conversa depois, o assunto é outro, mas, assim, já passou, né? Eu acredito que, pelo menos cara, ficou muito chato. O Regis sabe, né? A gente tem um grupo aqui do pessoal do podcast que ficou, assim, você... Não era debatido ideias, já era imposto como um xingamento você ser tanto do partido do Bolsonaro, ser bolsonarista, teve como até do partido do xingamento. PT. Então, mas Teve. assim, ó, o que eu coloquei assim, isso já passou, a eleição já Sim, acabou. já e era. aliás a gente tem que botar ponto final nisso. Sim. Isso é passado já. Agora a gente tem que pensar no Brasil do futuro. Foi eleito um presidente, foram eleitos governadores, foram eleitos senadores, foram eleitos deputados. Se a gente quer um país desenvolvido, não é indo para a porta de quartel-general Não, e não é intervenção militar. E não é travando Certo, estrada Não, que você... não é. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos agora dar um passo à frente. Torcer para que nosso país caminhe. Entendeu? Então você votou no seu deputado, eventualmente, provavelmente o seu deputado não foi um... não vou falar aqui agora, eu votou em mim. Mas Vota secreto. seu deputado seja um deputado bolsonarista. Então você cobre dele que ele seja um fiscal do Poder Executivo. Certo. E ainda que não for, ainda que não seja, que ele seja um fiscal, porque essa é a missão dele, independente do partido que ele esteja. É aí que eu queria Então chegar. é isso, e aí é onde que tem... E assim, se você falar assim pra mim, Renato, se fosse uma forma simples e fácil pra você chegar pra uma pessoa e dizer assim, por que você votaria em um e não votaria no outro? Qual foi o evento que marcou a nossa geração? Qual foi o evento que marcou a nossa geração? A nossa, a de vocês, né? A Vocês nossa. são mais novos que eu. Não. Essa geração aqui, nós estamos aqui. Agora, Impeachment? Não. eu sou de 96. Não. O que marcou a nossa geração? O que marcou a nossa humanidade? Na nossa geração? Quando Getúlio Vargas, não, tô brincando. Pandemia? Pandemia, Covid. Certo. Então, ponto. Então eu parto dessa premissa. O presidente ou o homem público, o político, ele pode ter defeitos, porque qualquer pessoa tem. Só que uma qualidade ele tem que ter. O cara que se dispõe a ser um homem público, a representar-nos, ele precisa ter uma coisa: empatia. Ele tem que saber se colocar no lugar do outro. E quando no momento em que pessoas estavam morrendo, a gente não via a simpatia por parte do líder da nação, essa é a qualidade número 1 que qualquer político tem que ter. Então, eu tenho certeza que isso foi muito importante e decisivo para a eleição. Nós tivemos uma matéria aí do vice-presidente da República, do Hamilton Mourão, dizendo o seguinte: o nosso governo trabalhou certo, o problema é que o nosso discurso foi errado. Então ele reconhece a derrota e reconhece que o que ele errou foi o discurso. Então esse discurso que não causou empatia, não envolveu a população, fez com que ele se afastasse. Mas hoje o nosso assunto é porco, né, Sim, gente? porco. Deixa eu só ver, pera só um pouquinho, cara. Deixa eu só ver aqui. Porque Pode ver ao tem vivo. mais que gostar. Ao vivo não, né? Olha, tá quase, hein? Eita. Ó, tá dando burburinho. Gordurinhas borbulhando. Muito bom. Tem um aqui pra mostrar aqui na câmera. Tem ali, ó. Tem... Peraí. Espera só um pouquinho. E aí, irmão? Tudo bem? Aqui quem sabe faz ao vivo. Qual que eu mostro? De lá de cá. Dessa aqui que tá mais próximo. Aqui tá mais perto. Quanto mais perto, melhor. Aqui. Não sei se eu falei pra vocês. Olha aí como tá ficando. Dá pra ver? E deve ter gordura embaixo, né? Tá dando pra ver? Lá atrás. Pra cima, você vai baixar também. Olha como ela está ficando, gente. Olha isso. Agora aqui, ó. Essa aqui é a hora que nós colocamos A mostarda? Mostarda. Peraí que eu vou pegar. O Dia das Infâncias. Pronto, agora é a hora que nós colocamos a mostarda aqui sobre... Mostarda com mel. Isso, mostarda com mel. Tem gente que não... Meu irmão, por exemplo, não gosta de comida agridoce. O azar é o dele.
não come. Então, aí é que eu já Ele fiz que ela lute. só com mostarda. Pronto. Como diz o Miguel, ele que lute. Ele que lute. Pronto. Volta para air fry e depois eu viro ela mais uma vez. Bom, vamos lá. Renato botou a mostarda e eu ia fazer uma pergunta, né? Crossfiteiros, né? Renato começou o CrossFit, Vai fazer um ano. Em dezembro faz um ano. vai fazer um ano. Qual a... Você teve que mudar a alimentação? Eu malho é pra comer, cara. Eu malho é pra comer, velho. Sem miséria. É miséria. Eu, sim, até pretendo passar num profissional pra ajustar a alimentação e tudo mais, mas não é agora, final de ano, que você vai fazer isso, que aí não dá certo, né, cara? E qual que foi a diferença que você sentiu? Você já fazia alguma outra coisa? Algum Sim, outro eu esporte? surfo desde os 12 anos de idade, né? Aham. Tenho 40 agora. Mas tu não deixou de fazer? Não. Não deixou de pegar onda? Não. Mas assim, eu tava surfando muito pouco Aham. mesmo. Como eu disse, foi um ano bastante Corrido. Pra mim, altíssimo nível. Então, eu tava surfando muito pouco. Eu não gosto, assim, eu já entrei em academias da cidade em quase todas, pra fazer musculação. E ficava 3, 4 meses e depois desistia. Pô, tu ainda durava. Agora já o CrossFit não, cara, porque eu gosto desse esporte mais dinâmico. E assim, eu conheço várias academias aqui na cidade muito boas mesmo. Eu treinei com um monte de gente, com o Quininho, com o Marcelo lá no Vera, com pessoas que são profissionais excelentes, que têm academias tops na nossa cidade. Mas eu não gostava de estar ali e toda segunda-feira o mesmo exercício, por exemplo. Eu queria algo mais dinâmico. E eu sempre vi o CrossFit como aquilo que eu queria fazer, mas não tinha aqui na cidade. Então, aqui na cidade, eu sei que tem outras, mas assim, aqui na região central tem 2 academias de CrossFit, que é a CrossFocus, que foi onde eu comecei, e a Umbronken. Que é na São Paulo? Isso, na São Paulo, ali de frente pro Prático, e a Umbronken, que é onde eu estou hoje, Que é de que frente é pra pista. do Kaká ali, atrás do posto Shell, aqui no centro da cidade. Ele é fisioterapeuta também, é o cara que me atende, né? Então, quiropraxista, então... Preciso passar nele. Eu falo que é venda casada. Preciso ir lá. Ele tem o consultório dele do lado da academia. Cara, perfeito. Eu falo assim, Perfeito. é venda casada, ele te quebra aqui pra te consertar ali, né? Dá processo isso ainda, não? Mas assim, eu falo pra você, cara, assim, ó, eu tô nessa modalidade, vai fazer um ano em dezembro. Faz um ano agora em dezembro. Final de dezembro faz um ano que eu comecei a praticar essa modalidade. E eu sempre fui um cara que muito me lesionei nas atividades físicas que fiz. Já joguei futebol, basquete, surf. No surf me lesionei pouco, mas futebol, cara, era impressionante, cara. Era um final de semana eu jogar, era um, eu torcia o tornozelo, Lesão outra, muscular. lesão muscular, tudo. Por quê? Porque normalmente futebol é o esporte que você faz, às vezes só no final de semana. E aí você fica a semana inteira sentado, não tem um condicionamento físico, chega lá, você acha que você é o... não alonga, não faz o Roberto nada, Carlos, né? Já Você acha que você é o lateral que corre, você é o Cafu, né? E aí é onde você se quebra. Então, por isso que ter um acompanhamento físico, seja numa academia, seja de crossfit, de musculação, de pilates, do que for, é importante porque você condiciona o seu corpo a atividade física. E não é só uma vez lá e cara, se quebrar. Eu sou devoto do Rei CrossFit. Porque, cara, o CrossFit, você vai concordar comigo. Você participou do campeonato King Crab. Sim. É a comunidade, cara. As pessoas que fazem o CrossFit... Torcem por você. Cara, aonde que eu e o Renato, a gente faz as mesmas coisas na mesma modalidade. Assim, obviamente com cargas diferentes. Eu pego provavelmente mais peso que ele. Só que ele é mais ágil. Ele consegue subir na corda, por exemplo. Eu não. Né? Você puxa a corda e derruba ela lá de cima. Movimentos ginásticos, com certeza ele faz de uma maneira mais efetiva que eu. Mas, assim, o CrossFit, ele é para todo mundo. Ele é adaptável. Existem pessoas cegas, pessoas obesas, pessoas surdas, mudas, cadeirantes, né? A gente tem aí o CrossFit Games, que é o campeonato mundial, né? Que seria de CrossFit, que, cara, você tem lá as categorias adaptáveis
Adaptive, uma coisa assim, não sei, eu não lembro o termo ao certo, que comprovam que o CrossFit é para todos. Né? Isso que me apaixonou nessa modalidade. Renato, muito obrigado mais uma vez, pela terceira vez aqui no programa. Obrigado, Renato. Que venham muito mais vezes. E desejar a todos um Feliz Natal. Feliz né? Natal. Isso aí. Que Papai Noel seja bonzinho, se você foi bonzinho o ano inteiro. É isso aí. Esse daí foi um pernil que nós fizemos. Espero que você possa aproveitar desse prato com a sua família e passar um Natal abençoado. E tenha um próspero ano novo, um 2023 repleto de saúde, realizações e tudo de bom para você e para sua família. Muito obrigado, gente. Isso aí. Valeu. Obrigado, Renato. Valeu. Obrigado, Isso aí, pessoal. pessoal. Até semana que vem. Valeu. Loas TV, entretenimento e informação na sua tela.